Parece que mais um capítulo da novela Mundo em Loucura tá sendo escrita, né? Vou pegar uma matéria aqui do Jamil Chad pra gente dar uma olhada, porque o vídeo que a gente vai reagir é o comentário dele no ICL. E talvez eu acho que a matéria dele pode nos dar alguns elementos pra gente entender o que tá acontecendo. Parece que os Estados Unidos está ameaçando atacar a Venezuela, porque ditadura boa é aquela ditadura que é amiga. Se não for, aí a gente nem questiona como é que é o regime e a gente vai lá e tenta desestabilizar e destruir, né? Porque a Arábia Saudita é top, a Ucrânia é top, o El Salvador é top e outros países aliados aos Estados Unidos, bem como todas as ditaduras que ocorreram na América do Sul, Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, tudo que foi patrocinado pelos Estados Unidos, aí são ditaduras top, aí são regimes democráticos, da democracia. Mas vamos lá, vamos já conseguir aqui um paywall, já consegui derrubar tudo e a gente vai tentar trazer aqui para vocês dar uma olhadinha, né? Porque a notícia de qualidade ela custa dinheiro e a notícia fake news no Zap, aí o pobre pode ver. Só que aqui a gente dá um jeito do pobre também conseguir ter acesso à notícia de qualidade. Vamos lá. Com 10 mil soldados, Trump deixa a América Latina em estado de alerta máximo. Com a maior mobilização de tropas da América Latina em 30 anos, o governo de Donald Trump gera um alerta regional entre potências e na ONU sobre uma eventual operação militar na Venezuela. Dados obtidos pelo UOL a partir de documentos que embasaram declarações das Nações Unidas nos últimos dias revelam a preocupação de que uma intervenção esteja prestes a ocorrer e demonstram o risco de uma desestabilização regional. O cenário é descrito por embaixadores como o de um estado de alerta máximo. A crise ainda chega em um momento de especial fragilidade política na América Latina e a constatação por parte de membros do governo Lula de um colapso dos projetos de integração regional que possam frear ofensivas estrangeiras. Sob o pretexto de estar lutando contra organizações criminosas e o narcotráfico, o governo americano destacou para o Caribe pelo menos 10 mil soldados, muitos deles em Porto Rico e Trinidad e Tobago. Ainda que o volume seja insuficiente para uma invasão por terra, ele poderia ser a base de ataques aéreos contra a Venezuela e já é a maior mobilização de tropas americanas na região desde a crise no Panamá. O jornal The New York Times revelou ontem que o governo Trump autorizou que a CIA realize operações secretas contra Nicolás Maduro. No mesmo dia, o presidente norte-americano disse considerar ataques em terra contra cartéis venezuelanos. Na sequência, líder da Venezuela, Nicolás Maduro, pediu respeito à soberania nacional e ao direito internacional e fez um apelo por paz. Não queremos guerra no Caribe e na América Latina. Eu acho que é basicamente isso. Aí é aquela coisa, né, que a gente fala. Se o país é aliado dos Estados Unidos, é top. Se o país é inimigo dos Estados Unidos ou os Estados Unidos tem interesse, aí o regime ele se torna automaticamente uma ditadura. Assim como de alguma forma os próprios trumpistas aí tentaram dizer que o Brasil seria uma ditadura do Xandão, né? Basicamente isso. E agora vamos ver o comentário do Jamil Chad. Provavelmente ele vai nos dar mais informações. E talvez ele seja um dos melhores jornalistas do Brasil, né, em questões internacionais, assim como o Breno Altman e tal, porque o cara, ele basicamente morava na sede da ONU, né? Tipo, o cara tomava o cafezinho dele e ia para a sede da ONU averiguar informações em primeira mão. Então o cara é muito bem informado, com grandes fontes. E talvez a sua opinião seja bem relevante. Vamos lá. É muito impressionante essa história, porque ela não é apenas uma ameaça, eu diria, daquelas retóricas de Donald Trump, não. Nós estamos vendo no Mar do Caribe a mobilização de 10 mil soldados Ó, o homem tá lá em Genebra, na Suíça. Pra tu ver como o homem é brabo. americanos em barcos de guerra, anfíbios e outros, eu diria, outros instrumentos militares que estão sendo posicionados na região. Isso não é uma brincadeira, isso não é algo corriqueiro, mais um exercício militar, não. Para vocês terem uma ideia,
alguns desses barcos que foram trazidos justamente para o Caribe vieram de operações que estavam correndo no Iêmen contra os Houthis. Olha só. Né? Então, são barcos, obviamente, eu diria, da elite militar americana. A última vez que o governo americano teve uma operação desse tamanho no Caribe foi há mais de 30 anos, justamente no Panamá, quando nós sabemos tudo o que aconteceu. Ou seja, é algo extremamente sério que, claro, vem revestido com aquela ideia de lutar contra o narcotráfico. Mas olha só que curioso, Vivi, olha só que curioso. E aí, ninguém aqui está defendendo o narcotráfico, obviamente. Mas olha só, se você quer de fato lutar contra o narcotráfico, a constatação é de que esses barcos estão no lugar errado. Por quê? Porque a grande quantidade de drogas que sai da América do Sul para o mercado americano vai pelo Pacífico. E por que que o próprio México manda, né? E por que que daí eles não fazem uma guerra ao narcotráfico doméstico, né? O Brasil, os Estados Unidos tem uma epidemia de fentanil e entre outras drogas, né? E aí eu acho que eles poderiam de repente melhorar a sua inteligência e tal e coibir o tráfico dentro do seu próprio país. Mas a gente sabe que isso na real é um pretexto para se ganhar mais dinheiro com guerra, porque aí você gasta o que você produziu de equipamentos, você consegue realocar e assim você faz a indústria bélica dos Estados Unidos rodar e enriquecer as empresas, né? Basicamente é isso. Não por esse lado do mar, basicamente. Que talvez a única indústria que sobrou nos Estados Unidos potente, forte, né? Além da agricultura, é a indústria bélica, né? Porque a indústria de manufatura, de produção desses iPhones, desses bagulho aí, foi tudo pra China, né? E para outros países, porque teve aquela globalização onde as empresas exportaram seu capital para outros países e aí os Estados Unidos passou basicamente a importar esses produtos das suas empresas que têm sede em outros lugares, né? Caribe, claro que tem alguns, mas sem dúvida nenhuma, se você quer uma mega operação contra o narcotráfico, os barcos estão no lugar errado. Eu não acredito que com toda a tecnologia de satélites e com toda a informação que os americanos dispõem, que eles colocaram os barcos no lugar errado da América do Sul. Exatamente. Né? Tem um canal do Panamá ali que separa basicamente os dois lados. Eu não gostaria de acreditar que seja um erro de GPS. Né? É muito mais uma... Me perdi aqui. Travou a minha antena do Elon Musk da Starlink. E aí a gente mandou pro oceano errado. Uma tentativa de, obviamente, intimidar o governo da Venezuela. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, que é também fundamental a gente entender, é que isso tudo está acontecendo no momento em que a América Latina está absolutamente rachada no que se refere a uma intervenção, um apoio dos Estados Unidos, no que se refere, claro, à Venezuela. Sim, o próprio Lula teve atacando várias vezes a Venezuela aí na questão das eleições, sendo que a eleição da Venezuela foi verificada por verificadores internacionais, né? Observadores internacionais verificaram o andamento das eleições e deveria se respeitar a soberania do país, né? Mas a gente já vê que tem uma manobra, né? Deram o Prêmio Nobel da Paz para Marina Corina lá, aquela que foi o Guaidó da vez, né? O Guaidó sempre tem um palhaço que eles botam lá, o Zelensky, o Guaidó, que são os palhaços que são comandados pelos Estados Unidos para desestabilizar regimes, né? E atender os interesses dos Estados Unidos. Aí o que acontece? Deram lá o prêmio Nobel já para dar uma mensagem, né? E aí depois fazem a invasão. É impossível não acreditar numa correlação dos fatos, né? Uma certa ligação entre os fatos, entre um e outro, né? Isso sempre acontece, né? E eu vou dar aqui um pouco do contexto. No mês passado, a CELAC, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos, tentou costurar uma declaração conjunta contra qualquer tipo de ação militar americana na região. E não conseguiu. 21... O Milei é um capacho. O Milei é um capacho dos Estados Unidos. Libertar, carajo! Países, basicamente, da CELAC aderiram a isso, mas vários outros ficaram de fora porque não
aceitaram fazer um comunicado conjunto dizendo o básico: soberania, não intervenção militar, tudo aquilo ali que está, inclusive, na Carta das Nações Sim. Unidas. Mas Argentina, Paraguai. Ou como é que eu poderia. Eu tenho bola de cristal. Como é que eu aceitei que a Argentina não iria participar desse consórcio? Peru e vários outros se recusaram a assinar. Ou seja, nós estamos vendo também uma situação diplomática complicada. Não é só uma situação militar complicada, é uma situação diplomática. E aí, com algumas, eu diria, consequências. Primeira delas, só para a gente também colocar aqui nesse contexto super complexo. Naquele discurso que todos os presidentes, muitos presidentes. A gente pode dar um exemplo assim, ó. Se os Estados Unidos um dia achar que o PCC, o Comando Vermelho, são grupos terroristas, classificar como grupos terroristas, ele já pode justificar na ONU um ataque ao Brasil, dizendo que está combatendo um grupo terrorista. E a ONU, que não é uma democracia, né, mundial, os países não têm seu peso no voto, né? Porque os 7 países lá podem vetar qualquer tipo de moção, eles vão aprovar, os Estados Unidos faz, alguém diz que está errado, aí os Estados Unidos diz, não, eu tô dizendo que está certo. E aí, o que acontece? Nenhum tipo de punição internacional para qualquer tipo de ação autoritária dos Estados Unidos em qualquer outro país do mundo. Fazem na Assembleia Geral da ONU, tivemos Lula, tivemos Trump, etc. Mas aí chegou a vez do Paraguai. O presidente do Paraguai usou o discurso dele na ONU para atacar a Venezuela. Eu disse, calma aí, o que tem a ver o Paraguai fazer? Não, o Paraguai é hoje um dos grandes aliados. Uma coisa que eu acho estranha é o Lula, né, cara? Porque o Lula, uma das primeiras coisas que ele fez como presidente eleito e tal, quando empossado, foi receber o Maduro como líder de Estado, né? E dar a legitimidade que o regime da Venezuela merece, assim como qualquer outro. E aí depois parece que veio uma ligaçãozinha da Casa Branca e o Lula mudou de lado. Inclusive não deixou a Venezuela entrar nos BRICS, que seria muito importante para o bloco ter um país com todas as reservas de petróleo que tem a Venezuela, né, para compor esse grande grupo aí de econômico, né, para tentar criar uma alternativa aos Estados Unidos, né? E ele vetou a entrada no BRICS e começou a atacar a Venezuela, pedindo as tal das atas lá, como se fosse obrigação do Brasil ficar metendo bedelho nos regimes democráticos de outros países, de como funciona a democracia nos outros países, né? E aí passa um panão para Israel, não rompeu relações internacionais, sendo que Israel está cometendo um genocídio contra a Palestina e por aí vai, né? E aí o Brasil continuou comprando caça, continuou comprando armamento para as polícias do Brasil matar os pobres daqui. E são armamentos importados da Venezuela, continua a cumprir todos os acordos, não tirou o embaixador da Venezuela daqui. O presidente Petro da Colômbia pegou e escorraçou aquele maluco lá de volta para Israel. E o Brasil, ele de alguma forma, acho que bater para baixo é mais fácil, né? Aí por isso que ele tacou pedra na Venezuela. De Donald Trump na América do Sul, Paraguai. Não sei se eu me enrolei muito. Fala muito do Milei, mas o Paraguai tem hoje uma aliança extremamente sólida com o governo de Donald Trump. Passam algumas semanas e acontece que na semana passada a Argentina apresentou na OEA, e aí obviamente nós estamos falando de ONU, mas é uma ação diplomática, Organização dos também Estados uma ação Americanos, para pressionar o governo de Nicolás Maduro, também na OEA. E aí tivemos no final de semana, basicamente, o Prêmio Nobel da Paz para a líder da oposição. Não é magia, é tecnologia. Que tá tão na cara que até eu consegui acertar essa. Venezuelana. Nada disso acontece. Por acaso, eu não estou falando de teoria conspiratória, não é isso. Mas nós precisamos ler a situação de uma forma conjunta. É uma ação militar acontecendo ao mesmo tempo que existe uma enorme construção diplomática na região para que, obviamente, a região não tenha capacidade de reagir de forma coordenada a uma eventual ação militar. Pô, é isso aí. O roteirista da série Mundo tá tão maluco quanto o roteirista da série Brasil. Para os próximos capítulos, curta, compartilha, se inscreva para não perder os próximos vídeos e para seus amigos também não perderem os conteúdos que eu estou colocando aqui. Até mais. Tchau, tchau.